Ok, vamos agora dar seguimento aqui à resolução do terceiro ponto do exercício 4, que diz que, portanto, o proveto sofreu uma compressão igual a menos 210 megapascal, efeito Balchinger, indica o comprimento do proveto. Portanto, a compressão é de 210. O valor está negativo simplesmente porque, portanto, quando falamos de compressão, falamos de efeitos, portanto, de comportamentos mecânicos, e a sua representação é feita aqui na parte negativa do eixo do Y, está bem? Enquanto que o comportamento de tração, portanto, são representadas na parte superior do eixo. Portanto, a compressão é uma compressão de 210. Este negativo poderia não estar, só está aqui para reforçar esse sentido de representação na parte negativa do eixo. Feito isto, portanto, aqui o efeito Balchinger vou explicar num preciso momento em que chegarmos a esta fase. Portanto, voltando aqui ao ponto 2, portanto, aquilo que tínhamos visto anteriormente foi que o proveto, após ser, portanto, tracionado com uma tensão de 220, portanto, esta carga foi descarregada, okay? E ao descarregar, portanto, observou-se que o proveto ficou com um delta aqui, com uma deformação residual, portanto, porque perdeu mesmo a sua elasticidade e não conseguiu voltar ao seu formato inicial, não é? Ficou aqui com esta diferença no comprimento. Portanto, inicialmente tinha 100 mm, portanto, aqui no início, portanto, e após esta tração e depois a retirada de carga, portanto, ele fica com um comprimento final de 100,19. Portanto, neste momento temos aqui o proveto com esta diferença aqui de comprimento, entre 100 e 100,19, está bem? Ok, e a partir deste ponto que volta-se a aplicar uma carga de compressão, neste caso, portanto, já sabemos que uma vez que a tração portanto, esticar um proveto, a compressão é comprimir o proveto, portanto, é encurtar, não é? É apertá-lo a partir das suas extremidades. Portanto, se ele está aqui neste momento com um comprimento de 100,19, não é? Foi o último comprimento com que ele ficou após a retirada de carga de tração. Portanto, agora com este comprimento vamos apertá-lo de forma a comprimir, está bem? E a compressão de 210. Então, o que é que se deve fazer aqui? No mesmo seguimento, no mesmo alinhamento da descarga, volta-se a carregar, desta vez do lado de baixo do eixo, porque se trata de uma compressão, até chegar aos valores de 210. Isso seria o raciocínio a ser feito, mas não é assim que se faz. Portanto, aquilo que se faz e aquilo que o modelo multilinear tanto diz é que, uma vez que nós temos já um valor do material, valor da cedência, portanto, da tensão de cedência do material, por ser o mesmo material, portanto, a tensão de cedência na tração é igual à tensão de cedência também na compressão. Portanto, vamos ter aqui uma tensão de cedência de menos 200, menos por estar da parte negativa do eixo, tá? Na parte de baixo do eixo. Portanto, se nós temos referência a estes 210, fazemos chegar a compressão até este ponto de cedência no menos 200. Segundo o efeito Balchinger, aqui é que vem o efeito Balchinger. O efeito Balchinger diz que, para além de termos em conta aqui a tensão de cedência do material, também temos de ter em conta ao delta da sua tensão entre a tensão de tração, não é? O delta de tensão no momento em que sofrer tração. Portanto, o mesmo delta na parte da tração vai ser o mesmo delta aqui na parte também da compressão. Portanto, se nós estamos em menos 200 e se eu somar mais 20, vamos chegar aqui a uma compressão de menos 180. E é a partir desta compressão de menos 180 que, portanto, o proveto entra aqui numa fase plástica, tal como ocorreu aqui também na fase no momento de tração, tá bem? No momento em que foi sujeito a uma tensão de tração. Portanto, ele chegou aos 200, a sua tensão de cedência, e entrou numa zona plástica até chegar aos 220. Neste caso não são 220 de tensão, mas sim
210 portanto, de compressão. Então, a partir daqui de 180, fazemos descer com a mesma inclinação correspondente à zona plástica do provete, até chegar aqui aos 210, ok? Chegando aos 210, reparamos que nós temos aqui uma subdivisão de dois triângulos. Temos aqui um quarto triângulo, não é? E temos aqui um quinto triângulo. Então, temos que analisar portanto, estes dois triângulos e perceber qual foi o alongamento final do provete após no momento em que ocorre esta compressão. Então, analisando agora este quarto triângulo, eu pintei aqui a verde para ser mais fácil de compreender. Portanto, e sempre baseando-nos na lei de Hooke. Aliás, a lei de Hooke é essencial aqui para a resolução de cálculos neste modelo, o modelo multilinear. Portanto, compressão, já sabemos que a tensão é igual ao módulo de Young vezes tensão. Só temos é que substituir os valores nesta fórmula. Portanto, a tensão de compressão é 180, porque só estamos a analisar agora este retângulo, tá bem? Este triângulo que tem uma tensão de 180, ok? Então, menos 180 por estar negativo, igual ao módulo de Young. Aqui chama a vossa atenção, porque na resolução destes cálculos poderíamos não ter aqui o sinal de negativo. Mas se colocamos o negativo na tensão, também temos que colocar o negativo aqui no módulo de Young, ok? Portanto, há quem prefira fazer só com sinais positivos em tudo, portanto, mas eu chamo a vossa atenção. Se colocarem um negativo na compressão, também tem que colocar aqui um negativo no módulo de Young, para chegarem aos valores corretos. Portanto, temos aqui uma extensão neste quarto triângulo, portanto, esta extensão que corresponde a esta base aqui, é igual a 0,0009. Ok, portanto, deste triângulo já sabemos tudo, sabemos o valor da sua extensão, sabemos o valor da tensão, sabemos aqui também o módulo de Young, então vamos analisar aqui este quinto triângulo. Neste quinto triângulo, temos aqui os cálculos, portanto, o que é que nós sabemos? Sabemos o módulo de Young, não é? Que é igual a 10 GB. Sabemos o valor da tensão, portanto, o resultante do delta, portanto, a diferença de 210 para 280 dá 30 megapascal, mas falta-nos saber aqui o valor da extensão, não é? O valor deste não é alongamento, mas sim desse estreitamento a que o provete foi sujeito. Feito isto, só temos é que substituir, portanto, o valor da tensão vai ser igual ao módulo de Young vezes a extensão. Portanto, substituindo os valores, concluímos então que esta extensão na compressão corresponde a 0,003. Ok. Então, assim, já temos o valor da extensão total, não é? A extensão total durante o momento em que o provete, portanto, esteve sujeito a esta compressão de 210, portanto, resulta da soma desta extensão 4 com esta extensão 5. E foi isso que eu fiz. Portanto, aqui, para vocês visualizarem melhor, tem aqui então os valores. Deixa-me tirar isto aqui para conseguirem ver. Ok. Temos aqui, portanto, o valor da extensão 4 com o valor da extensão 5 menos a extensão da deformação residual. Isto porquê? Porque no momento em que se efetuou, em que se iniciou, portanto, aqui o ensaio da compressão, este provete já tinha esta deformação residual, como expliquei logo no início, está bem? Portanto, ele não tinha exatamente os 100 milímetros, ele já tinha 100,19. Portanto, ao ter 100,19, ele já está aqui com uma deformação residual, que é esta que nós já tínhamos calculado anteriormente no exercício 2. Ok? Então, menos a deformação residual. Portanto, o total deste comprimento vai ser igual a 0,002. Com base nisto, então fica muito mais fácil de calcular o comprimento final. Portanto, calculamos sempre o comprimento com base na lei da deformação nominal. Atenção que aqui
mais uma vez explico que normalmente quando temos já aqui o valor da extensão, o que é que se faz? Soma-se diretamente a extensão total mais 100, que é o valor do comprimento inicial. Está errado, não façam isso, façam sempre, vejam o comprimento final com base nesta regra, portanto neste formulário da deformação nominal. Portanto, substituindo os valores, vamos chegar aqui ao resultado final do comprimento do provete. Portanto, ele encolheu, portanto, deixou de estar com 100,19 mm, passou a estar com 99,80 mm. Isto é fruto de uma compressão, está bem? Agora perguntam-me, se calhar os mais atentos vão reparar que aqui temos um sinal negativo. Eu mantive o sinal negativo. Porquê? Porque se tivermos positivo, o comprimento final vai nos dar um valor diferente e superior ao que tinha anteriormente, está bem? Então tenham sempre o valor negativo e olhem sempre aqui para o gráfico, porque se formos a perceber, se formos prestar mais atenção, portanto ele aqui tem uma extensão positiva, mas depois no segundo momento, já numa zona plástica, ele vai ter aqui estes valores já são negativos. Então o somatório de tudo, tendo em conta que ele já se encontra portanto, do lado negativo, a extensão também pus aqui um sinal negativo para chegarmos aos valores corretos do comprimento. Então isto é uma deixa. Sempre que tiverem a resolver este tipo de exercício e de se tratar de uma compressão, e se o valor da compressão do comprimento final der superior ao comprimento inicial, então está errado, é porque faltou o sinal negativo aqui na extensão. Portanto, então, mais uma vez, o comprimento final do provete, após, ou seja, durante o momento em que estava sujeito a uma compressão de 210, é igual a 99,80 mm.